Do que adianta estudar sobre espiritualidade se não for para ser feliz? Quem assiste os vídeos do professor Wagner Borges, com certeza em algum momento já ouviu ele falando essa frase, que é profundamente espiritual. E eu vou te contar o porquê disso depois da vinheta. Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Diego Roque e eu estou muito feliz em te ver por aqui. Esse é o programa O Mapa da Alma. Eu vou bater um papo com você sobre espiritualidade e o poder da felicidade. O professor Wagner Borges, que foi a inspiração para esse vídeo de hoje, sempre fala sobre isso. E ele não somente fala, dá para perceber bem claramente a felicidade que vibra a partir dele. E eu sinto que isso, pelo menos uma parte disso, é por conta de algo chamado missão de alma. E eu sinto que quando você se conecta com a sua missão de alma, seja ela qual for, você vai vibrar o seu melhor. Quando você encontra um caminho de vida, por exemplo, quando você de fato encontra o que faz o teu coração vibrar, você acessa essa energia da felicidade e, consequentemente, você vai vibrar bom humor, alegria, bom senso, espiritualidade. E espiritualidade, ela não precisa ser um lugar triste dentro de você. E tem alguns lugares que se dizem espirituais que só de você chegar perto dá para sentir uma energia de controle, de repressão, de medo, energia de tristeza, de preconceito, inclusive com outras maneiras de expressar a fé ou a espiritualidade. Normalmente lugares em que você não pode falar alto, você não pode usar uma roupa curta, você não pode sorrir, não pode dar uma gargalhada porque é considerado falta de respeito, não pode falar sobre sexo porque é sujo, porque é pecado. E aí você carrega culpa, dor, sofrimento. Eu não me sinto muito bem num lugar desses, eu sinto até uma certa energia que me leva para um lugar que não é muito bom dentro de mim. Então, por isso que eu procuro buscar a minha caminhada espiritual de uma maneira mais universalista e que principalmente me faça sorrir. E sorrir sem culpa. Yogananda dizia que a pessoa sintonizada com Deus experimenta a alegria genuína e ilimitada, porque é um contato com a natureza da felicidade. Yogananda falava muito sobre a alegria cósmica, sobre a alegria oceânica. Paramahansa Ramakrishna também falou muito sobre felicidade. Ramakrishna foi um grande mestre espiritual e ele era muito bem-humorado, ele era muito brincalhão. E ele dizia assim: espiritualidade não pode estar vinculada a caras sérias, emburradas, a tristeza. Olha que legal, né? Instrutores espirituais falando sobre a energia da alegria, da felicidade, do bom humor. Tem muitas pessoas que despertam espiritualmente e vão buscar um caminho, porque sentem um chamado. Algumas pessoas encontram esse chamado, essa conexão através da religião, da meditação, da terapia. Existem muitas possibilidades de caminho para preencher esse chamado que vem da alma. Eu também tenho o meu caminho de busca espiritual. Eu frequento as palestras do professor Wagner Borges, os cursos, o grupo de estudo, aquele grupo espiritualista, universalista, que me faz bem, me faz sorrir. E eu já observei muitas vezes quando o professor Wagner Borges chega no local, as energias se transformam, né? Existe uma transmutação energética que também se dá pelo poder dessa vibração da felicidade e do bom humor. Eu percebo quando ele chega no lugar, ele mapeia energeticamente o ambiente e, na simplicidade do bom humor, as coisas se transformam. A felicidade e o bom humor, ela tem uma capacidade espiritual de dispersar energias trevosas, energias densas, energias negativas, né? Que ficam gravitando pelo ar. O bom humor, ele quebra correntes energéticas, tem essa capacidade. Quando você sorri, você libera uma energia muito positiva e, obviamente, dependendo do sorriso e do tipo de humor, né? Mas aqui eu me refiro ao sorriso como um estado de consciência positivo conectado com a felicidade, porque existe uma grande diferença entre felicidade e euforia. Em alguns casos, a euforia, ela pode até ser considerada uma psicopatologia. Então é necessário diferenciar a euforia
da felicidade, no sentido espiritual. Felicidade preenche a alma e traz harmonia. Já a euforia te coloca numa polaridade. A euforia vai levar a sua energia pessoal para algum extremo. E esse movimento pode te colocar numa vibração de desarmonia. Por exemplo, fanatismo espiritual, paixão, fé cega, tudo isso é euforia. A euforia é um estado alterado da consciência. E a felicidade é uma condição espiritual e energética de harmonia, de plenitude. E o bom humor pode estar conectado com a felicidade. Por quê? Porque o bom humor ele traz esperança, ele traz elevação do seu padrão energético. Quando você está triste, a sua energia pessoal ela fica apagada. Quando você está feliz, você aparece para o mundo de uma forma positiva, porque a sua energia pessoal fica iluminada, fica colorida. Quando você fica triste, você baixa o seu padrão vibratório e aí abre as portas da sua aura para a obsessão espiritual. E a obsessão espiritual, ela vai alimentar esse estado mais negativo, através de formas, pensamento de baixa autoestima, de medo, de raiva, de angústia, de culpa, de julgamento, de autocobrança excessiva. E esse padrão energético, com certeza é um veneno para a alma e para o corpo físico. Quando você preserva a energia do bom humor, você mantém a sua vibração pessoal elevada. E felicidade não necessariamente está ligado ou ligada a ganhos materiais. Que eu sei que você deve estar pensando isso aí exatamente agora, né? E já está mais do que provado que felicidade vai além da matéria. Até porque dinheiro é uma energia neutra. Você pode ter dinheiro e ser infeliz, mas através da energia do dinheiro, você pode vibrar na prosperidade ou na escassez. E sendo feliz ou não, você vai ter boletos para pagar nessa vida, pode ter certeza. Se ainda não tem, em algum momento você vai ter. Isso aí é uma das poucas certezas que a gente tem nessa vida. O professor Wagner Borges também fala sobre manter um clima mental sadio. E eu sinto que é o equilíbrio que traz esse clima mental sadio, com um bom humor, porque os desafios, eles fazem parte da jornada humana. Então, felicidade não é fuga, não é alienação. A felicidade é uma postura espiritual, é uma vibração que está muito conectada com a compaixão e com missão de alma. E missão de alma é aquilo que te faz feliz, independentemente do que o mundo espera ou cobra de você. Por exemplo, se fosse para eu seguir o que o mundo esperava de mim, hoje eu tenho certeza que eu seria uma pessoa muito triste, muito infeliz. Seja feliz hoje, porque o passado já passou e o futuro é uma ilusão. O que existe de concreto é o presente, é o agora, e eu desejo sinceramente que você encontre dentro do seu coração o que te faça feliz. E se você já encontrou, siga firme na sua caminhada. Se você ainda não encontrou, procura observar os momentos do dia em que você sorri. Talvez esses momentos tenham uma chave espiritual para você encontrar a felicidade real, a felicidade espiritual. Que você seja capaz de encontrar um oceano de felicidade na sua jornada, porque você merece. Sorria mais, não se leve tão a sério. E para fechar o nosso encontro de hoje, eu vou ler um texto do professor Wagner Borges que se chama Espantando as Sombras. Então vamos lá, presta atenção porque esse texto é muito legal. As sombras sentadas nas janelas do seu ego, elas assediam a sua mente, drenam sua energia e espetam seu sentimento. Elas habitam em você mesmo, atraindo por sintonia as péssimas vibrações e certas entidades extrafísicas que se aproveitam dos detritos psíquicos deixados por ela em seu viver. Essas sombras são 5 e são muito queridas ao seu ego. Embora você não perceba, elas fazem parte da sua vida mais íntima, muito mais do que você pode imaginar. Estão tão aderidas à sua psique que você nem percebe os danos que elas causam em seu ser. Parece até que elas fazem parte de você, mas isso não é verdade. Elas são parasitas dos seus melhores potenciais e elas são quem detonam os seus melhores projetos.
Essas 5 sombras que moram em seu ego são a sua miséria interna, a sua pobreza espiritual. Elas são piores do que doenças físicas e os problemas de relacionamento humano. Elas são o seu pior karma, pois estão sempre dentro da sua alma, corroendo seus sonhos e suas habilidades. São assaltantes espirituais, verdadeiras espoliadoras da sua luz interna. Sabotam por inteiro tudo que você tem de bom, sem que você note, pois são exímias mestres em camuflagem emocional. Fazem-no pensar que os outros é quem são os causadores do seu desequilíbrio interno. Essas sombras machucam e confundem o seu emocional, levando o seu discernimento para o buraco. Quem são essas sombras, afinal? Arrogância, egoísmo, tristeza, ódio e falta de espiritualidade. Há quase 2000 anos, Jesus deu a melhor técnica para combater essas sombras: orai e vigiai. Parece que daquele tempo ou daquela época para cá, nós ainda não aprendemos isso direito. Muito embora vários mestres tenham ensinado a mesma coisa com outras palavras. Talvez os homens de hoje não valorizem bem esses ensinamentos de Jesus, por considerá-los muito antigos ou muito envolvidos em parâmetros religiosos bolorentos. Baseado nisso, surgir uma nova abordagem do orai e vigiai. É apenas uma tentativa de mostrar essa técnica de outra maneira. Talvez assim as pessoas de hoje entendam melhor a magnitude desse ensinamento de Jesus, usando o dinamismo dos tempos modernos. Vamos direto à questão. Técnica de combate às 5 sombras do ego, baseada no orai e vigiai. Melhore o seu discernimento, estude, medite, trabalhe, esforce-se espiritualmente, aumente sua compaixão por todos os seres, elimine os preconceitos de qualquer espécie, não seja radical em coisa alguma, abra a mente, dissolva as melecas emocionais, medo, ciúme, raivinhas, mal entendidos e coisinhas mal resolvidas. Liberte-se das culpas e das repressões do passado, irradie amor profundo por todos os seres, terrestres, extraterrestres, encarnados, desencarnados, animais, vegetais, minerais, qualquer um em qualquer lugar. Amplie a alegria e espiritualize-se. Espiritualize os seus sentimentos. Tire as 5 sombras de sua janela e coloque no lugar os 3 bons: bom senso, bom estudo e bom humor. A vida está difícil, mas com as 5 sombras agarradas em seu ego, tudo fica mais pesado. Avalie o que você está lendo aqui e ouvindo e sinta-se à vontade para sorrir e desintoxicar a sua vida. Fique bem. Observação: o fato de eu ter escrito esse texto não significa que eu já tenha vencido as minhas 5 sombras. Contudo, estou trabalhando e progredindo. Também estou alegre de ser espiritualista. Isso conta muito. Texto extraído do livro Falando de Espiritualidade, de Wagner Borges, editora Pensamento, 2002. Texto profundamente espiritual do professor Wagner Borges. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo de hoje. Medite sobre esse texto, porque ele traz um doce sabor de felicidade para a nossa alma. Gratidão por você estar aqui comigo até o final desse vídeo. Eu me sinto muito honrado e muito feliz com a sua presença. Um abraço e que você realmente seja muito feliz.